ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Josué capítulo 6, verso 16 e 17 e 21 e 22. Josué 6,16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Amém. Grande Senhor, pedimos que Sua palavra seja vivificada no nosso coração, porque ela é uma letra e ela é verdade, e precisa ter vida dentro do ser humano. Ela não pode ter vida apenas como letra, que a letra mata, mas quando ela entra no ser humano, então ela dá vida, porque ela carece de um corpo para ela manifestar. Abençoa seu povo, ilumina as nossas vidas com o temor da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Só a família da fé será salva. Você que não conhece a história de Raabe, seria bom você pelo menos ler o capítulo 6 de Josué em casa, depois do culto, tendo um tempinho. Você leia este capítulo que vai informar sobre esta mulher, que o irmão Brana teve o zelo de dizer também que esta mulher é um tipo da igreja e um tipo do crente verdadeiro, tomando uma mulher nesta situação. Agora, isso é porque houve uma coisa, ela viu
ela ouviu e ela creu. Se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí vai de cada um de nós podermos crer nesta palavra. Eu queria deixar mais assim uns parágrafos do irmão Brana para todos nós. Está na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 104, ele diz, antes ele falou da Raabe, não dizendo que seria uma história, mas que, não tendo uma história, ele deixou suas palavras aqui. Eu quero fazer uma ilustração. Talvez não esteja certa, mas eu quero ensinar algo através disso. Não temos nenhuma história de Raabe. Sabemos que ela era uma prostituta. Vamos pensar que haja sido criada num lar que era muito pobre. E ela se tornou de má reputação. E ela era uma jovem linda. Ela saiu às ruas para ganhar a vida, para os pais aleijados. Não havia nenhum jeito para ela trabalhar. Simplesmente vendeu a moral do corpo. Mas eu posso imaginar, todo o tempo ela sabia que aquilo estava errado. Havia algo dentro dela que dizia-lhe, ora, não está certo fazer isto. Ela sabia que não estava certo fazer aquilo. O 104, ele diz, e um dia ela ouviu que havia um Deus que estava se movendo. O coração dela começou a tremer. Ela encontrou um mensageiro, esse grande movimento a qual lhe disse o que ia acontecer. Que disse a ela, agora Josué tinha sinais. Josué tinha os mesmos sinais de Moisés, que Moisés tinha. Exatamente. Assim, quando Raabe não pediu para ver o sinal de Josué, ela só ouviu. Tem pessoas que querem ver, e como nós temos que aprender, e cada vez que Deus manifesta, ele manifestou com Moisés, fazendo sinais, trazendo pragas sobre o povo, e agora como Josué, ele tinha o mesmo poder, só que ela, a Raabe, que aponta para a igreja e para o crente genuíno, não pediu nenhum sinal. Que muitas vezes as pessoas ouvem a mensagem hoje e dizem, eu quero que você faça um sinal como o Brana fez. A questão não é essa, esta pessoa não é Raabe. Raabe só ouviu o que foi feito, que Josué já tinha feito ali atrás, mas ela não pediu nenhum sinal. A gente vem a Deus pela palavra, não é apenas por um sinal. Tem gente que vem a Deus por uma cura, depois se alguém morrer vai embora, porque a pessoa não veio a Deus pela palavra. Quando você vem a Deus pela palavra, você vai lutar a vida toda com a sua vida sincera, obediente à palavra, porque você não está tomando a experiência de outra pessoa, mas você tem tido uma experiência com Deus. Agora, se você toma Raabe saindo da prostituição, e Deus falou com os mensageiros, e os mensageiros não foram na casa do sacerdote, devia ter em Jericó, não foi na igreja que existia lá, que devia existir muitas, mas Deus dirigiu 2 mensageiros para a casa de Raabe, que era aquela casa que ficava na beira do muro, já indicando que era uma casa de má fama, de prostituição.
Eu já disse isso há muito tempo, eu creio que os próprios mensageiros que estavam sendo guiados por Deus, eles podiam pensar, mas nesse lado aí, Senhor, aí só tem gente de má fama. Mas era exatamente ali onde tinha gente de má fama que tinha uma pessoa eleita. E que tinha uma família. Por isso eu tomei aqui esta parte do parágrafo do irmão Brana. Só esta família da fé. Só a família da fé será salva. Não é de qualquer fé, só a família da fé. Depois nós vamos chegar até lá. Vamos prosseguindo mais um pouco. Aí um tipo da igreja, 105, como fui com Moisés. Um tipo da igreja verdadeira que tem sido puxada para longe da prostituição. E aí já parte para o lado espiritual. Aquilo que Raabe fazia no natural, a prostituição. Agora o irmão Brana diz que ela é um tipo da igreja que é puxada longe da prostituição. E aí o irmão Brana coloca o nome das igrejas aqui. Certo? Aí você sabe, tem a grande prostituta e tem suas filhas. E a Raabe é puxada fora destas grandes prostitutas do tempo em que cada cristão viveu. Porque cada crente, o tipo dele, na verdade, era uma mulher prostituta que ouviu Deus, que não pediu sinal e que creu em Deus. Os outros podia ter sinais, querer sinais, mas não ouviram Deus. Não deram lugar para os 2 mensageiros que entraram em Jericó. Ninguém queria recebê-los. Mas Deus guiou exatamente eles para a casa desta mulher de má fama, porque sabia que ela era a única eleita da cidade. Depois vocês viram a leitura, Deus destruiu toda a cidade, os velhos, os novos, as crianças, os animais, o gado miúdo, destruiu tudo. Não sobrou nada daquela cidade. Agora, o 108, 106, como fui com Moisés. Mas de repente, um pequeno pregador entrou na cidade e disse: há um Deus que vive, que viveu ontem e é o mesmo hoje. Nós temos que ser esse tipo de pregador, ainda que não tenha aqueles mesmos sinais, mas que tem a mesma palavra, a mesma fé, que você crê que aquele mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Aquele Deus que fez tantos milagres com William Branham é o mesmo Deus de hoje, na terceira etapa, fazendo milagres espirituais. Certo? Há um Deus que vive, que viveu ontem e é o mesmo hoje. O poder dele é exatamente o mesmo. Ele faz as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Seus agentes estão a caminho, seus agentes, seus pregadores. Ali tinha 2 pregadores que estavam a caminho. 107. Como fui com Moisés. Agora Raabe, a prostituta, conhecida como uma prostituta, ela era um tipo do crente hoje, o crente verdadeiro. Ela não é um tipo porque ela era prostituta, ela é um tipo porque ela converteu da prostituição, ela ouviu os mensageiros e acatou, acolheu os mensageiros dentro de casa. Meus irmãos, se você soubesse a virtude que há, quando vocês podem receber os mensageiros de Deus do dia, que você contar história, que alguém recebeu os mensageiros de ontem, não, o mensageiro do dia, da mensagem da hora presente. Quando você recebe aquela palavra dentro da sua casa, você tem que saber que a sua casa é abençoada. Você pode fazer da sua casa uma maldição. Você não cria ambiente na sua casa, ambiente cristão.
talvez é ambiente de músicas mundanas, é ambiente de bebidas. Você forma ambientes de briga, de discussão. Isso é ambiente do inferno. É você ter o inferno dentro de casa. Por isso as pessoas sofrem. Muitas vezes sofrem por não criar um bom ambiente no lar. Nós precisamos criar esse ambiente. Nós somos responsáveis pelo nosso lar. Aquela prostituta mudou de vida só dos mensageiros chegar na casa dela. Nunca mais entrou um homem naquela casa para prostituir. Ela mudou de vida, ela recebeu um sinal, um cordão vermelho que aponta para o sangue de Jesus Cristo. Quando você recebe os mensageiros de Deus, a mensagem do dia no seu lar. O seu lar é guardado, o seu lar é abençoado. Você tem que crer nisso daí. Aleluia. Agora, ela não disse. Agora eu ouço que Josué pode fazer sinais. Ela não disse. Porque ele é o sucessor de Moisés. E se ele é o sucessor de Moisés, eu quero ver ele fazer sinais. Não, ela não disse isso. Ela não importou que ele fosse sucessor de Moisés e que Moisés fez os sinais e que ele não tinha sinais agora. Meus irmãos, é o que o povo não entende. Nós temos o ministério de Moisés, no irmão Brana, na primeira e segunda etapa, o ministério de sinais. Mas quando chega na terceira etapa, os sinais são diferentes, é uma mudança de vida, é aquela operação que Deus está curando dentro daquela casa, abençoando dentro daquela casa, é o lado espiritual, que você pode ter sido abençoado do lado físico, do lado natural, com a primeira e segunda etapa, mas quando você chega na etapa de Josué, esta etapa te abençoa de uma forma maior ainda dentro da sua casa. Há uma proteção, por isso estamos aqui pensando nisto só. A família da fé, só a família da fé será salva. Vou prosseguir a leitura aqui. Então ela não disse, eu ouço que Josué, ou que Moisés fez grandes sinais, porém, e ele é o sucessor de Moisés, eu gostaria de ver estes sinais, e se eu pudesse ver estes sinais, então creria nele. Ora, ele absolutamente não teve que mostrar estes sinais. O povo deveria ter entendido que quando o irmão Brana teve a primeira e segunda etapa, que foram os sinais, e que agora na terceira etapa, eles estavam procurando se o irmão Brana ia orar pelos enfermos na revelação dos selos. O povo preocupado com uma parte que já havia sido feita. Deus pode fazer, mas Ele quer o crente como foi Raabe. Não estou preocupado com estes sinais que vocês já tiveram da primeira e segunda puxada. Mas eu creio nessa mensagem que estes mensageiros trouxeram para mim. Estes dois homens trouxeram para mim aqui na minha casa. Vocês estão entendendo? Isso deve ser tudo para um crente. Mas a maioria está esperando que o ministério de Josué venha curar enfermos, venha ser a terceira etapa, e vai para um quartinho, e esse quartinho a pessoa entra doente, sai curada do outro lado. Tudo isso era simbólico. Até o irmão Brana deixou isso para trás, e no ano 65 ele foi falar. A terceira puxada foi. Sabe o que era a terceira puxada? A terceira puxada é a visão da tenda. Sabe que a visão da tenda? Entrava doente por uma porta, saía sadio por outra, entrava numa maca, saía andando do outro lado. Terceira puxada. Estava tudo, a visão da tenda estava ali dentro.
E eles estão preocupados que isso venha a suceder. Mas a irmã Brana teve o ministério de Josué. Sempre eu gostei de apontar isso da forma certa. Vocês não podem pensar que o ministério que nós temos hoje é o ministério de Josué. Nós estamos repetindo o ministério de Josué. Mas o ministério de Josué foi exatamente aquele que a irmã Brana saiu da primeira e segunda etapa, não pôde falar nada da terceira, e ele tinha a terceira puxada dentro dele, dentro do ministério dele. E que as pessoas que fossem agora inteligente espiritual, foi por isso que ele disse: estou aguardando toda esta semana alguém que chega e diga, eu creio. Eu não estou aguardando alguém que manda um pedido de oração, um bilhetinho, chorando de angústia, de dor, de tristeza, de doente. Estou aguardando toda esta semana que estou pregando sobre os 7 selos, estou aguardando que alguém chegue aqui no 6º selo, ele diz isso no finalzinho, estou aguardando que alguém chegue e diga, eu vejo. Sabe o que ele diz? Não o deixe, não o abandone. Mas se eles escutam uma coisa dessa, aí que eles abandonam. Porque no tempo da irmã Brana, a América do Norte não teve ninguém para chegar e dizer para a irmã Brana, eu vejo. Aí ele foi em perguntas e respostas sobre os selos de manhã, domingo de manhã, pregou perguntas e respostas e disse no início outra vez. O que tem acontecido esta semana, vocês não têm captado. E é bom que vocês não vejam. E era exatamente a terceira puxada. E eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Por isso você vai encontrar ali alguém falando sobre cura de enfermos. Vai orar pelos enfermos. Vai fazer fila de oração. Ah, se eles entendessem que aquela fila de oração que estava sendo feita era a terceira puxada, que não podia dizer para ninguém, e que era de uma maneira espiritual, de uma restauração não física, mas espiritual. Era para mudar a vida da pessoa, tirar ela de uma Raabe do mundo, de uma igreja prostituta, para uma libertação. Amém. Eu gosto de ver isto. Ora, ele absolutamente não teve que mostrar esses sinais, porque ela creu nele de qualquer modo. Amém? Ela não era um Tomé. Meus irmãos, coisa boa é tomarmos um povo que está crendo nesta mensagem de qualquer modo. Estou esperando sinais para eu crer. Tem uns que diz para a igreja, estou aguardando a terceira etapa. Outros dizem, estou aguardando a revelação dos 7 trovões. Outros dizem, um dia Deus vai revelar o novo nome. Eles estão aguardando sinais. E todos esses sinais já foram dados e eles não viram. E o irmão Branham diz, eu estou esperando que alguém diga, eu vejo. E ninguém viu. Só Deus para ter misericórdia e ajudar o povo. Aí quando chega uma mensagem como esta, aí ficamos esperando. Quero cura divina, eu quero resolução de problema, eu quero ter mais carro novo, eu quero ter uma casa nova. Olha, você até pode ter essas coisas, só que você não fica atrás de Deus por estas coisas. Você pode ter, automaticamente isso pode chegar a você, automático, não com imploração, implorando a Deus, pedindo todas essas coisas naturais, quando Deus já deu tudo natural e Ele quer que você creia, como Raabe diz, você não tem que fazer nenhum sinal perante mim, eu creio nesta mensagem. É isto que nós estamos em busca de um povo neste dia. Não um povo que quer mais sinais, porque aí no mundo está cheio de sinais. Mas que tenha fé na palavra e fé para salvar a você
e a sua família. Vamos colocá-los para dentro. Preste atenção para você ver. Aí ele diz, 109, como foi com Moisés. E Raabe creu nele, sem ver nada. Ela disse, todos nós estamos tremendo. Só de saber quem é que está vindo. É o Josué. E o Josué aponta para o Espírito Santo. É ele que está vindo, é ele com a sua mensagem que está chegando na Jericó amaldiçoada. E eles não percebiam aquilo, e Deus estava chegando naquela Jericó, o Josué, o Espírito Santo, o ministério sobrenatural. O ministério de Moisés era o ministério de Jesus, mas o ministério do Espírito Santo chega ali no Pentecostes, algo maior, e aquilo ainda teria que se encarnar outra vez, para poder cumprir São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque vou para o meu Pai. Além do Pentecostes, meus irmãos, teríamos que ter esse ministério do Espírito Santo, que era Jeová Deus, operando dentro de um ser humano, outra vez no entardecer. E era para nós crer que além do que Deus fez com o irmão Brana, curando enfermos, conhecendo o segredo dos corações, e a terceira puxada que ele não podia falar, e que ele pregou, mas ele não podia falar. Você vai no 7º selo e diz, ele me proibiu dizer estas coisas até que terminasse o culto. Por quê? O que é o 7? É a vinda do Senhor. Era o Senhor ter manifestado para poder trazer a revelação. Você não pensa que a revelação dos 7 selos é coisinha, não. A revelação dos 7 selos, o Cordeiro teve que sair do trono de misericórdia, descer em Apocalipse 10, que ele estava descendo naquele tempo, 28 de fevereiro de 1963, ele estava descendo para poder materializar num homem e dar-lhe o ministério de Josué para ele. A terceira puxada, para não dizer a ninguém. Prega, mas não precisa dizer a ninguém, porque vai vir ainda uma Raabe, e essa Raabe não vai ficar perguntando por sinais, por coisas naturais, como muitos crentes estão atrás de Deus, de coisas naturais, mas ela vai dizer, eu creio na terceira puxada. Sabe quem é esse povo? É esse tipinho de gente como nós, é esse povinho como nós. Você que está me ouvindo, que crê, que não está em busca de sinais naturais, físicos, financeiros. Por que o povo está sendo enganado hoje e dão casa para as igrejas, para os pregadores, dão carro velho para poder receber um melhor, ou dão um bom para poder ter uma frota? Estão tudo em busca de coisas naturais. Eles não estão preocupados com essa terceira puxada, porque eles nem conhecem. Eles nem conhecem. Quando você, como a Raabe, que saiu da prostituição, da igreja prostituta, da igreja trinitária, saiu para crer no único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, e receber o seu batismo no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que sinal você quer? Você é a Raabe. Você não está atrás desse tipo de sinal. Amém. Tem coisa muito boa. Agora, 112, como foi com Moisés, e parte da mensagem é boa demais para a nossa alimentação. Agora, ela não teve que ver um sinal que Josué podia fazer com a mão ou com sua vara. Este sinal, quem tinha era Moisés. Ou se você perceber, este sinal da vara e da mão, quem tinha era Brana.
Quando veio Josué, o Espírito Santo, na próxima manifestação, quando isso veio, não precisava daquelas coisas naturais, porque já tinha. A pessoa já deve crer que o Calvário já te curou. O sangue vertido lá na cruz já te curou, já te perdoou. Pelos suas feridas, foste sarado. Eu não vou ser sarado pelas pisaduras de Cristo de 2000 anos atrás e de 2700 anos atrás, da promessa vindo para Isaías, eu já fui sarado. Não importa se você morra, não importa, aqui ninguém vai ficar para sempre nesse corpo. Você está crendo, e essa crença que você tem é o corpo que não é feito por mãos, é eterno nos céus, está exatamente dentro do céu e você não percebe. Esta alma, não é este corpo, não é este espírito, é esta alma, essa natureza de Deus dentro de você. Deus operando na sua alma, porque a primeira, a segunda etapa mexe muito com o seu físico, com o seu espírito, mas a terceira puxada mexe com a sua alma. E a maioria dos crentes hoje parece que não tem alma como animal. Não tem alma que vem de cima, é como animal que respira uma alma que vem de baixo, só da terra, só do mundo. Enquanto Deus tem aberto um caminho para nós, uma jornada tão grande, como isso é bom. Olha, ela creu, ela disse, eu ouvi e creio. Amém? Você ouviu e crê? Nós temos que dizer hoje, eu ouvi a terceira puxada e creio. Você não ouviu por mim, vamos dizer aqui, eu ouvi pelo irmão Brana e levei vocês a ouvirem pelo irmão Brana a terceira puxada, porque a manifestação tanto de Moisés como Josué foi operando no ministério do irmão Brana. Só que esse ministério de Josué, ele não podia dizer, pois era a terceira puxada. E agora está sendo dito, porque é tempo desse ministério de Raabe. Nesse último dia, ela come o livrinho. Essa é a Raabe, ela mudou de natureza. Ela aceitou os mensageiros em casa. Ela trouxe sua família para dentro daquela fé. Você pode não conseguir levar toda a sua família para a igreja, mas se eles respeitam a sua fé, você não sabe quão grande é isso. A família talvez não está na igreja, mas ela respeita a sua fé. O que você fala, elas creem. Você já pensou a Raabe, uma prostituta, mandar um recado para o papai, para a mamãe e para os irmãos? Deus vai destruir essa cidade que nós moramos. Mas os mensageiros passaram na minha casa e disseram que se vocês vierem para a minha casa, vocês não vão ser destruídos. E o pai creu nela, a mãe creu nela, os irmãos creram nela, porque está ali que eles entraram na casa dela. Ela ficou guardando sua família, uma mulher de má fama convertida, uma igreja de má fama convertida, um crente hoje que foi de má fama convertido. Não vai viver de má fama a vida toda. Tem que converter, ouvindo a mensagem do Josué. Converte, muda de vida. Forma o seu caráter cristão dentro daquilo que você crê. Na mensagem da primeira e segunda etapa, você só forma um caráter de primeira e segunda etapa de coisas naturais. Mas quando você forma seu caráter na palavra, no espiritual, na revelação, que é o sobrenatural, a sua vida é diferente. Amém? Amém. Mais um pouquinho.
Ela não teve que ver um sinal que Josué podia fazer com a mão ou com a vara. Ela creu. Ela disse: eu ouvi, eu creio, e agora estou pedindo misericórdia. Esse é o nosso dever. Nós cremos, e agora estamos pedindo misericórdia para nossa família, para nossos filhos, esposo e esposa, pedindo misericórdia e trazendo eles para dentro desta fé, dizendo para eles: ainda que vocês não seguem meus passos, mas vocês devem crer que aquilo que o papai e a mamãe está crendo e trazendo aqui, isto é real, isso é verdade. Aleluia. Ela creu e eu também criei. E agora pedindo misericórdia. Como nós poderíamos, por uma lição aqui mesmo, estou pedindo misericórdia para mim e minha casa. Certo? Isso daqui é um dever nosso. Estou pedindo misericórdia para mim e para minha casa. Agora, tivemos outro aqui, o carcereiro de Filipos, Atos 16, verso 31, que irmão Brana fala sobre ele também. Quero ler para vocês. Veja, ao romano naquela noite, o qual puxou a espada e ia suicidar-se, o carcereiro de Filipos, Paulo disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Disse: que devo fazer para ser salvo? O carcereiro de Filipos queria saber o que eu tenho que fazer para ser salvo, porque essa turma de gente que está aqui tudo solta, as portas da prisão abertas, e vocês não foram embora. Se vocês tivessem ido embora, eu que seria o preso e morto, mas vocês não foram embora. Isto é um milagre. Olha aqui, ele queria saber o que eu tenho que fazer para me salvar. Disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não é diferente hoje não. Crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo esteve em Pedro, o Senhor Jesus Cristo esteve em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Bran. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Através desta palavra, é você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Agora tem hora que você crê no Senhor Jesus Cristo só lá do Calvário. O que Ele fez nas eras você não crê. O que Ele revelou os selos você não crê. O que Ele fez na primeira e segunda etapa você crê. Mas quando Ele revelou a terceira puxada, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, você não consegue crer. Isto é mal. Isto é mal. Para ser salvo tu e tua casa, traga todos para dentro desta revelação. Se vocês não veem, família, se vocês não veem, aquieta-te. Vocês estão aqui dentro da arca por causa do papai. Você já pensou nisso? Por causa do papai você está dentro da arca. A própria mamãe podia dizer: meu velho, Noé, você está certo disso? Você já está idoso. Fique em paz. Mulher, fique em paz. O Senhor falou. Segurança. Isto é verdade. Aleluia. Veja Raabe, 116. Como fui com Moisés. Raabe disse: tenha misericórdia de mim, poupa-me. Sabe quando a pessoa diz poupa-me? É porque ela se sente pecadora. Se ela acha que é alguma coisa, só porque ela creu na mensagem de William Branham, só porque ela foi batizada em nome de Jesus Cristo, e ela acha que ela é alguma coisa, ela não tem que dizer poupa-me. E ela tem que dizer, sabe quando ela vai aprender a dizer, poupa-me, Senhor, tenha misericórdia, é quando você vê a terceira puxada concluída, Deus manifestado em sua palavra revelada no dia que você vive.
aleluia, poupa-me. Não quero morrer com estes incrédulos. Não quero morrer como um animal. Quero morrer nos braços de Jeová. Eu creio em teu Deus, porque Ele é ambos, Deus do céu e da terra. Ele faz coisas visíveis, Ele faz coisas reais. Nunca o tenho visto fazê-lo, mas de todos os modos eu creio nisto. Eu nunca vi Deus fazer, através do irmão Brana, aqueles milagres que os americanos viram. Nós nunca vimos, nós só cremos num profeta, porque ouvimos e agora vemos. Aleluia. Se ficasse apenas ouvindo e não visse, não adiantaria nada. Mas o profeta ainda pregou, ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi falar dos selos, eu ouvi falar dos trovões, eu ouvi falar do novo nome, mas agora eu vejo. Eu vejo os selos revelados, eu vejo o 7º selo encarnado no seu profeta no dia que era o mistério de Deus, a vinda do Senhor num corpo humano. Eu vejo. Amém. Ele fez coisas. Vê? Ela nunca tinha visto a Josué, só tinha ouvido de Josué. Nós nunca vimos Brana, nós só ouvimos de Brana. Ela nunca tinha visto a Deus, ela nunca tinha visto a nenhuma das obras de Deus, ela só ouviu. Nós só ouvimos. Lá no início, quando eu criei nessa mensagem, eu pensei, se tivesse um homem desse, hoje, e ele já tinha morrido. Outros o tinham visto, e ela creu por ouvir. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela creu, eu creio, você crê? Agora disse, quero favor para mim, para meu pai, para minha mãe, para meus dois, os dois são velhos e aleijados. O irmão Brana formou um quadro dos pais de Raabe. Eu tenho alguns irmãos, quero ter fé por eles. Amém? Você pensa no arrebatamento, pensa na salvação comum mesmo, deles não estarem salvos. É muito mal. É você saber que mesmo a luta que você passa é porque você tem capacidade, como Raabe teve, da vida pregressa sua. Não vem dizer que foi uma boa coisa. Todo mundo já nasce em pecado, formado em iniquidade. Vem ao mundo falando mentiras. E tem que reconhecer agora que esta palavra é verdade. É Deus hoje operando. Eu quero ter fé por eles. Escuta aqui porque já estou chegando no finalzinho. 117. E os espios, os pregadores disseram, sim, ele vem para cá e nós vamos tomar a terra. Agora, se queres salvá-los, recolha-os em casa. Aleluia. Ele disseram os mensageiros para Raabe, se você quer salvar seu pai, sua mãe, seus irmãos, recolha-os em sua casa. Aleluia. Se tu creres, vá buscá-los e recolhe-os aqui dentro, porque nós não seremos responsáveis se eles estiverem nas ruas, crendo igual ao mundo, crendo igual às denominações, crendo igual às prostitutas. Os mensageiros disseram, nós não vamos responsabilizar se a sua família estiver na rua. Tem que estar no seu lar, que era de má fama, mas agora é de boa fama. Amém. Amém. Mas se tu simplesmente os recolheres em casa, seremos responsáveis. Aleluia. Onde aquela pequena corda vermelha havia de ser pendurada na janela, seremos responsáveis. Se tu os recolheres em casa. Amém. Meus irmãos, se nós não tivermos o sinal,
a cor vermelha, o sangue de Jesus Cristo, nos purificando de todo o pecado, limpando a nossa vida. Nós somos seres humanos, pensamos coisa errada, precisamos voltar atrás. Pensamos no irmão que não é, precisamos pedir a Deus perdão, antes de falar para os outros. Que quando você fala para os outros mal do seu irmão, você não tem que pedir perdão só para Deus e para o seu irmão. Você tem que ir lá falar com a pessoa que você falou daquele irmão também. É muito pior. Então por que não acertarmos a nossa vida e tomarmos esse cordão vermelho que é o sangue de Jesus Cristo, que protegeu Raabe e todos que estavam dentro da casa dela, e protege a mim e a você e todos que estão dentro da nossa casa de fé. Não é essa casa de tijolo, não. Casa de fé, eu creio nisto. Amém, aleluia. Escute mais um pouquinho. Se tu creres, vá buscá-los, recolhe-os aqui dentro, porque nós não seremos responsáveis se eles estiverem na rua. Mas se tu simplesmente os recolheres em casa, seremos responsáveis. Aleluia. Onde aquela pequena corda vermelha havia de ser pendurada na janela, seremos responsáveis se tu os colocares em casa. E você sabe, foi exatamente por aquela janela, onde tinha o cordão vermelho, que salvou os espias, quando eles procuraram os espias dentro da cidade, para poder matá-los. Ela abriu a janela e fez com que eles fossem embora pela janela. Eles saíram pela janela. Ela protegeu os espias de Deus, não deixando os maus da cidade matar aqueles dois espias, porque quem cria naqueles espias era só a prostituta convertida, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Amém. 118. Oh, irmão, se já houve um tempo quando devemos recolher nossos amados em casa, é hoje. A família da fé. Tem uns que você não consegue, mas se você conversa com eles, e eles pelo menos crê no que você fala. Eu tenho gente que diz, eu não dou conta, mas eu sei que isso é verdade. Eu sei, eu posso dizer a estas pessoas, elas estão debaixo da minha fé. Estou trazendo elas para debaixo desta fé, para que seja protegida, como Raabe trouxe sua família para dentro da sua casa. Aquilo era uma casa natural, aqui nós é a espiritual. Então dentro dessa casa espiritual cabe mais gente do que na casa natural. Aleluia. Então aqui está. E hoje a família da fé, recolha-os, porque o tempo vem quando virá uma sacudida. Já está chegando o tempo. Para muitos países já passou até o tempo de muita sacudida. Mas nós aqui, no nosso país, já está chegando o tempo de termos uma sacudida. Unicamente, nossos pais e irmãos são salvos na casa. Porque o poder de Deus vai sacudir o país outra vez. Vai sim, e só a família da fé vai ser salva. Vai sofrer mais uma sacudida? Vai. Esse país, esse mundo, vai sofrer mais uma sacudida, mas somente os da família da fé serão salvos. Agora eu tenho muita coisa, tem muita escritura aqui que eu poderia passar, eu vou passar por cima assim, uma só fé. Que fé que você quer guardar as pessoas? Uma fé trinitária, uma fé do batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é a fé dos apóstolos. A fé dos apóstolos foi o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter uma fé numa mulher pregadora, porque a Bíblia diz que é para ela ficar calada na igreja, certo? Ela tem que perguntar para o marido, ela não pode falar. Estou falando de Bíblia agora, meus irmãos. Não estou falando de regime do nosso mundo presente. Estou falando de Bíblia. A Bíblia
diz assim: e salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer na fé. Que fé? Essa fé, uma só fé. Deus não tem várias fé. Deus não tem fé católica, fé protestante, fé metodista, fé pentecostal, fé na mensagem de Mão Brana, primeira e segunda etapa, fé na terceira etapa. Deus não tem um monte de fé, Ele tem uma fé. Essa fé é a mensagem do dia, que você deve crer, aceitar e trazer os seus para dentro desta casa. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na sua palavra. Ajuda, Senhor, nossas famílias. Eu sei que elas são custosas, elas são difíceis, mas elas crêem naquilo que nós falamos, Senhor. Elas crêem naquilo que nós pregamos. Elas não têm dado conta de viver, mas elas crêem. Eu peço ao Senhor nesse instante que elas sejam protegidas, as nossas famílias sejam protegidas debaixo desta fé da terceira puxada. Quando o Senhor, nesse dia, está dando a última puxada que o Senhor falou para o seu profeta: na terceira puxada, tu os captarás. Essa terceira puxada está nos captando, nos chamando, captando nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.